Então, sim, falar de SXSW hoje está como um dos maiores festivais de inovação. Ele começa em 1984, eu acho, né? Isso, 87, exatamente, 87. A ideia era discutir um pouco a modalidade, a tecnologia. Ele se firma de início como um festival de música country, acreditem ou não, né? Austin é a capital do Texas, mas o Texas, a gente tem uma imagem do Texas que é verdadeira. Ele é o maior estado dos Estados Unidos, mas ele é estranho. Todas as caminhonetes, é legal, a caminhonete tem Texas Edition, que é uma caminhonete grande e maior ainda, né? Tudo é estranho, só que Austin é extremamente diferente. Tem esse lema deles, que é Keep Austin Weird, né? Só para dar uma ideia, o Whole Foods nasceu em Austin, a loja 1 do Whole Foods é de lá. A Dell nasceu em Austin. Houve uma época que numa cidade aí, hoje está grande Austin, tem aí 900 mil pessoas, mas numa cidade, quando a Dell começou com uma cidade de 500 mil habitantes, eles tinham 16 mil engenheiros contratados na Dell, né? O maior headquarters da Apple fora de Palo Alto é em Austin. Então, e outra coisa ali, só voltando no Keep Austin Weird, é que eles têm um conceito de deixar todas as redes fora do centro. Então, eles têm uma coisa muito desse conceito de economia circular, de fazer, valorar o que é produzido lá, de quem é de Austin. Então, as lojinhas, as coisas todas, elas são todas pequenininhas, elas são todas muito para conseguir fazer com que o que seja esse downtown de Austin ali seja bem pitoresco, na verdade. E aí todas essas grandes lojas ou grandes redes, acho Walmart, que Target, tá tudo Zara, longe, está tudo fora do centro, né? Não existe grandes marcas ou grandes lojas, são todas umas coisas que parecem muito alternativas. A única coisa grande é o Whole Foods dentro de Austin. O resto tem que pegar um carro e andar pelo menos 18, 20 milhas para ir no Walmart da vida. É muito engraçado, não? Isso é bem peculiar. Então, efetivamente, e eu digo que a gente entendeu, é o segundo assistir. Eles são a única cidade democrata dentro do Texas. Exatamente, para começar por aí, são a única cidade democrata dentro do Texas inteiro. É meu segundo assistir a CW, eu fui no primeiro, eu não sei porque eu já tinha no anterior, eu já tinha torcido o nariz para ele, meus amigos foram e eu achei interessante ir. E aí, pesquisando, você vê que muitas coisas foram lançadas lá. E, efetivamente, ele hoje se divide muito bem. Ele começa com o Edu, né, que é a parte de educacional. Aí ele tem o Interactive, que são 7 dias, e daí entra a parte de filme. Ele tem números bizarros. A quantidade de pessoas nele é uma coisa muito grande. Cadê os números? Estão aqui. A quantidade de pessoas que entram nele é uma coisa muito grande, em parte pelo festival de música e filme, né? Ele fala, Álvaro, tudo bom? Ele é um festival de cinema também. Então, hoje, esse ano, tinha um brasileiro que estava aparecendo bastante, nosso Amazon Groove, é um filme brasileiro que estava aparecendo bastante. Então, ele é uma mostra de cinema e ele tem uma mostra de música. Então, acaba indo para lá, tipo, Johnny Cash, em 1996, foi no stage e cantou, e a partir daí, cara, quase todos os grandes produtores americanos acabam despontando por lá. Mas o que interessa para a gente, efetivamente, é a parte de inovação, e ela é bem interessante, né? A gente botou aqui, só para ter uma ideia, como a Patrícia, que foi a primeira vez que ela foi, ela descreveu de um jeito que eu achei interessante. É tipo todos os festivais do mundo. Um bando de gente andando para cá e para lá, com crachá atrasado para entrar em algum lugar, fazendo fila e não entrando às vezes, né? Então, só que ele é um pouco diferente dos demais, porque ele tem sedes distribuídas. A gente vai para Cannes, tudo acompanhou dentro do balé, a gente para o C2 no Canadá, também era uma coisa mais... O London Design Festival, que ele é um pouco mais distribuído pela cidade, mas aí são venues completamente distantes. Ele é estranho, não parece, mas aqui, isso daqui, que é o Austin Convention Center, são exatamente 7 a 8 quadras americanas. Então, é uma coisa de quase 1 quilômetro de comprimento. A gente tem a falsa impressão de que a gente está perto dos venues, dos locais, dos eventos, mas tipo, para sair daqui e ir para o Hilton, que está aqui, se você sair no meio, são 15, 20 minutos de caminhadinha, né?
Então, uma coisa que acontece muito nesse evento, a gente sente em Cannes também, sente em outros, mas esse aqui foi muito grande, é o tal do fear of missing out, né? É uma característica, você está em alguma coisa achando que está perdendo e no primeiro dia, inevitavelmente, você vai acabar saindo, não, esse aqui não está bom, vou entrar no outro, só que já foram 15 minutos, é uma zona. Enfim, é um festival diferente, né? É um festival para tocar a vida, né? Qual que é a tua opinião? Na verdade, assim, isso que eu falei que é muito similar a qualquer outro festival, na verdade, assim, como um conceito de infra, né? Você tem várias palestras acontecendo ao mesmo tempo, só volta aqui nessa coisa dos tracks ali para mim, por favor, a listinha toda. Cada uma dessas cores ali é um track, né? Tipo, tá dentro de uma linha de conteúdo, então tem o track de brand, tem o track de design, entrepreneurship, future trabalho, workplace, de saúde, do cannabis, de estilo, então tem muitas coisas assim, e aí o interessante é que você vai, às vezes, você tem a intenção de entrar numa palestra, tá uma fila gigante, eles começam a chegar num momento em que eles começam a contar quantas pessoas vão ainda caber nos espaços, e aí você fica frustrado que você não entrou onde você queria, e às vezes você entra numa outra portinha que está do lado e você descobre uma das grandes novidades do dia, assim, né? Que era uma expectativa que você não tinha. Então, esse conceito de que o SXSW é uma experiência única, essa ideia de que você sempre tem que ter um plano B, um C, um Z, né? Porque você tem distâncias que elas parecem perto, mas não são tanto, opções de conteúdo extremamente distintas dentro do que você espera encontrar, fora ativação de marca, fora N casinhas de Facebook, de Dell, de tudo mais que está lá disponível também para você poder participar dessas ativações de marca, casa de países que também estão trazendo todas as suas ações de inovação que acontecem aí como, né, um demonstrativo, tinha a Casa Brasil também, com umas discussões muito legais. Então, esse conceito de que o SXSW é um caminho diferente para cada um é uma verdade, assim, porque você está o tempo inteiro também com conteúdos distintos e caminhos distintos e que daí você se encontra no final do dia e continua trocando informações que é um grupo gigante de brasileiros. E aí a gente descobriu o tal de um aplicativo que é o Otter, que ele grava o áudio e ele automaticamente transcreve. Só funciona em inglês, infelizmente, mas bem legal o aplicativo. Ele transcreve tudo e depois salva isso num PDF, então né, diminui um pouco esse sentimento FOMO, assim, do tipo, eu tô perdendo o que eu queria ver, porque a gente sabia que alguém estava vendo a palestra que a gente também gostaria de ter visto, e depois a gente conseguia ter pelo menos acesso ao conteúdo. Então, mas dá um pouco esse sentimento, assim, eu queria estar em vários lugares ao mesmo tempo, queria estar vendo várias coisas ao mesmo tempo. A gente ficou praticamente a semana inteira lá e agora, assim, depois, para montar os conteúdos, montar as palestras, essas falas todas que a gente tem feito, eu mesma descobri coisas que eu nem sabia que estavam acontecendo, de tanta coisa que está rolando ao mesmo tempo. Assim. Muito similar a outros eventos como Cannes, que as marcas fazem as suas ativações, lá as marcas fazem suas ativações, países fazem suas ativações, então eles chamam de casa de países. Você tem desde a Casa Escandinava, por exemplo, é a balada techno das 10 da noite até as 7h30 da manhã, né? Você tinha 30 casas de países, todas as marcas, enfim, uma coisa bem diferente. Então, esse aqui eu gostei muito. Curtiu? O Álvaro falou balada, o Álvaro deu dedinho. Doido. É uma coisa que eu fui na primeira vez um pouco desconfiado e já fui, saí de lá chamando a Patrícia para ir, acho que ano que vem vamos de novo. Highlight, assim, tentar não demorar demais, tem material aqui, tentamos pontuar as coisas. Efetivamente, uma coisa que chamou a atenção ano passado e esse ano, a sequência me atraiu, mas ainda foi a questão da tecnologia, né? Mudou um pouco, na verdade mudou, acho que muito pouco a parte da sopa de letrinhas. Tipo, tudo isso eu já vi ano passado lá, vimos no Canadá também, no C2, mas
diferença é que aparece na minha do mainstream, né? Coisas como, por exemplo, realidade virtual, cara, sei lá, acho que 6 anos atrás a gente viu, não sei quanto tempo atrás a gente viu, mas agora são coisas que a gente começa a ver a aplicação prática disso daí, efetivamente as coisas chegando lá, né? Para quem é um pouco mais da área de tecnologia não, mas de codificação, eu vi uma palestra dessas por acidente, que a Patrícia falou, que você ia entrar aqui, não conseguiu entrar em outro lugar sem querer, acabou pegando uma palestra mais de fazer mesmo, VR, e aí tinha um cara de produção, um cara de tecnologia, um cara de hardware e um cara de codex. Então, finalmente, as marcas estão tentando padronizar a linguagem, estão tentando padronizar codex, estão tentando padronizar coisas para que tudo consiga funcionar, né? Na verdade, assim, quando a gente começa os primeiros dias, as primeiras impressões, é que, assim, um pouco é mais do mesmo. Né? De novo, inteligência artificial, de novo, realidade virtual, de novo. Então, são conteúdos que, logicamente, a gente que acaba trabalhando com comunicação, com marketing, a gente está muito up-to-date ali com as coisas que acontecem, então parece um pouco mais do mesmo. Mas se a gente for olhando todo esse tempo que a gente tem acompanhado todos esses conteúdos, especialmente a questão toda de tecnologia, a gente vai percebendo as nuances, as pequenas, inclusive, nuances de mudança, mas que são grandes passos nesse processo. Antes a gente falava assim, a inteligência artificial vem, é uma coisa que vai mudar, mas também a gente não sabia o que acontece. Depois a gente viu os momentos em que tinha, assim, usos específicos, tipo, o VR era muito bom para os games, mas a gente ainda não conseguia ver uma aplicação mais mainstream mesmo, ou mais de marca, ou mais tudo, né, uma possibilidade de usabilidade maior, ou aplicação maior desse ferramental todo. Aí depois a gente já começou a ver isso sendo desenvolvido pelas marcas, né, deixou de ser só uma coisa tão, ai, que difícil, ou ai, que caro, ou isso é muito para marcas específicas. Agora a gente já consegue ver isso aplicado, e a discussão que a gente viu muito esse ano já era em função de resultados dessas primeiras aplicações. Então já tem se falado em unificação de linguagem, né, de codificação, já tem se falado na questão da privacidade, em como a gente vai controlar os dados, né? Big Data é o novo petróleo, ótimo, mas assim, o que a gente faz com toda essa informação? E agora que a gente já tem a informação, como a gente controla o uso da informação, a distribuição da informação, o controle da informação, a segurança dos dados. Então, a gente vai vendo esse crescimento e uma responsabilidade, inclusive, maior do uso dessas tecnologias todas. E elas também sendo muito mais versáteis na oferta para as marcas e para os consumidores também de outro lado. Eu acho que assim, em números, por exemplo, ano passado no festival acho que teve 14, no festival de filmes, teve 14 filmes feitos em VR, esse ano tinha 40 filmes na mostra, tinha uma mostra paralela dos filmes em VR, né? Então, efetivamente, a coisa tá chegando mais longe. A própria inteligência artificial, que é 2015, que a gente viu em Cannes, no primeiro ano do Cannes Interactive lá, começou um ouvido de inteligência artificial. Cara, hoje a Bia tá no celular da Bradesco, entendeu? Então, efetivamente, a inteligência artificial deixou de ser... Sou eu? O que aconteceu aí? Estamos aí? Era meu áudio esse? Aparentemente era um retorno daí. Estranho, né? Passou. Então, só para fechar essa inteligência artificial, efetivamente, eu começo a entender agora que essa frase aqui que a Patrícia escreveu, assim como foi noticiado um dia, a inteligência artificial, efetivamente, que era uma coisa que eu tinha um pouco de medo. No SXSW do ano passado, eu vi um Q&A lá, um Question and Answers com o Elon Musk. Me assustei um pouco, porque um cara que nem ele ter medo de inteligência artificial é uma coisa que reforça os medos que a gente tem. Mas, basicamente, a inteligência artificial, ela já está meio que no nosso dia a dia e ela vai fazer, acho que vai fazer mais cedo mais tarde parte de tudo, né? É interessante ver, acompanhar uma discussão, falando, por exemplo,
realidade virtual, inteligência artificial, que são coisas que ano a ano, desde 2014, 2015, a gente vem se ouvindo falar e vem entendendo como isso vem evoluindo, e agora está começando a fazer algum sentido, né? A brincadeira e as discussões giravam muito em torno disso. Da humanização da tecnologia. Exato. Como isso vai melhorar a vida das pessoas. Na verdade, assim, não é a tecnologia pela tecnologia, mas é como o uso da tecnologia vai facilitar a vida das pessoas, vai tornar a realidade mais prática e também mais acessível. Exatamente. Eu tenho esse videozinho, Casa, se você quiser rodar esse videozinho, é um exemplo prático, acho que para quem tem um pouco mais de conhecimento da parte de web, por exemplo. Esse tipo de coisa, eu acho que eu vi a primeira vez, 2 anos atrás, 3 anos atrás, que era usar a realidade aumentada, ou seja, é um passo além da realidade virtual. A realidade virtual é uma coisa fixa e não interage. A realidade aumentada, você pega alguma coisa, cola sobre um objeto real e você amplifica a experiência. Né? Você lê aí, Casa. Isso daí hoje, isso era a casa da Accenture, a ativação da Accenture. Isso aí são startups que a Accenture incubou e acelerou. Isso daí hoje é feito numa conexão de telefone móvel com um iPhone. Você consegue ter isso daí que 2, 3 anos atrás custava fortunas para ser desenvolvido em valores pensáveis. Daqui a pouco, a ideia dessa startup, isso aí você vai pagar por assinatura, tipo $100, $150 por mês, para utilizar essa linguagem de realidade aumentada para o e-commerce, por exemplo. Roda aí, Casa. Não sei se eu posso. Não está rodando para vocês? Para mim, não. Para você, tá? Tá. Então tá. Para nós? Então vai ser eu já vi o vídeo. É só Estou curioso. Eu estava rodando ao mesmo tempo, já estava no meio do vídeo. Então, a barra mostra aqui o progresso. Estou vendo lá mas então, falando sem ver o vídeo, não sei que parte do vídeo tá, tem uma coisa que 2 anos atrás era sim, existia, mas era um dinheiro que era impensável. Eu pensava, beleza, tantos milhões de qualquer coisa, e hoje é uma coisa, cara, feita no computador doméstico e que pode ser utilizada por um iPhone 6. Os caras, o iPhone que eles estavam usando, não era nem iPhone 7, era iPhone 6. E não era tipo super Wi-Fi, era conexão de dados móveis. Né? Então, é nesse nível que eu acho que está chegando a tecnologia, uma coisa viável, né? Uma coisa passada. Outra coisa, quer avançar mais um? Você já rodou esse, Casa? O vídeo do Time Machine. Rodando esse vídeo, que eu vou mostrar para eu vou explicando aqui. Outra coisa que dá para entender, ao meu ver, reforça essa chegada no dia a dia das pessoas da tecnologia. Uma voltinha. Isso aqui é uma ativação da NHK, que é a televisão japonesa. Ano que vem, quando que é? Deixando já para 2022 vai ter as Olimpíadas em Tóquio. Esses caras tiveram a primeira Olimpíada em 1964. Isso aqui era com a mochilinha, essa mesma mochilinha, ano passado, quando eu fui fora do Silício, não, 2017, quando eu fui fora do Silício, ela pesava alguma coisa próxima a 29 quilos. Agora ela já está em 6, 7 quilos. O áudio é bem mais imersivo, então você efetivamente, quando subiu, quando a nave onde você entra subiu, eu mareei e fiquei meio embrulhado, então é uma experiência bem mais imersiva, mas mais divertido do que tudo isso é o seguinte: a Tóquio de 1964, para onde você é transportado nessa ativação da NHK, foi reconstruída a partir de fotos. Os caras conseguiram criar um programa onde, somando fotos, então tem foto daqui, tem foto daqui, tem foto lá. O programa preenche os vazios entre as fotos e cria o ambiente virtual. Esse programa ainda está sendo aperfeiçoado, mas basicamente ele vai, em muito pouco tempo e com custo muito baixo, poder criar cenários de realidade virtual recriáveis a partir de pinturas, fotos ou qualquer outra coisa. Então, vai ser uma coisa extremamente acessível e muito fácil de ser feita. Esse é o trabalho que eles estavam fazendo.
Isso aqui para o mercado imobiliário. Lá no começo, é bizarro, não, é impressionante, impressionante. É tudo em japonês. E aí agora eles estavam pedindo para pessoas que têm fotos antigas, que tivessem interesse em compartilhar suas fotos, passarem. Né? Eles perguntam, o que você quer ver reconstruído? Paris no século XV, enfim. XV não, século 1950. Enfim, qualquer coisa que você tivesse foto e quisesse compartilhar, você deixava seu e-mail. Eu conheço eles iam mandar e-mail, então eu não deixei meu e-mail. E a partir disso eles vão reconstruir isso. E uma coisa, eu falei, não, isso deve ser muito caro. O cara falou, não, é uma pequena equipe da NHK que está fazendo isso. Então, não é uma coisa assim, bizarramente cara, né? Nessa ação imersiva aqui, normalmente quando você coloca o óculos da realidade virtual e tudo mais, é bastante imersivo, mas é muito individual, né? Você fica lá naquele teu mundo. E nessa ação aqui da NHK, ele criava um avatar. Então, assim, eu sabia onde o Joaquim estava. Eram 3, 4 pessoas no mesmo espaço. E a gente não estava, assim, bobinho, né? Só fingindo que você via as coisas que estavam criadas em 3D, com a realidade aumentada e virtual e tudo mais. Mas eu via o Joaquim, eu via o outro japonesinho que estava no mesmo espaço que a gente, porque todo esse aparato da mochilinha e tudo mais criava um avatar. Então eu via corpo do Joaquim, eu sabia que o Joaquim era menino, o Joaquim me via e sabia que eu era um avatar menina. Né? Eu esqueci disso. Essa é outra grande diferença. Antigamente você mergulhava na realidade virtual e se desconectava do real. Agora você pode fazer, agora você faz a realidade virtual interagindo com pessoas no ambiente real. Então não ficava aquela coisa de que fica 3 rodando num quadrado, se trombando uns com os outros. Eu sabia onde a Patrícia estava. Isso também foi muito interessante, é uma coisa muito nova. Só complementando, uma palestra que eu vi foi do cara, o diretor de produto da Oculus. Oculus é uma marca de óculos de realidade virtual, comprada pelo Facebook há 3 anos atrás. Se esperava muito deles, eles até agora não lançaram, mas eles conseguiram avançar e eles são para lançar, vai ser muito recente, o cara não falou a data, mas eles vão, imagine um show, sei lá, da Britney Spears, não sei se existe mais essa daí. Imagine um show da Britney Spears, ele é mais velho, ele falou. Lady Gaga, né? Lady Gaga, isso. O Facebook vai transmitir este show e eu vou convidar meus amigos da minha rede a entrar numa sala virtual. Esse show vai estar sendo transmitido em realidade virtual e eu vou interagir. Eu em Curitiba, meu amigo, sei lá, em Nova York, nós vamos entrar nessa sala virtual que está transmitindo o show em realidade virtual da Lady Gaga e ele vai estar do meu lado, desde que eu tenha todo o guia, que é o capacete, os handlers, aquelas coisas. Mas, enfim, a realidade virtual está migrando para ser uma coisa que você consegue conviver com outras pessoas no ambiente virtual. Achei isso muito interessante. E tem vários exemplos. Eu coloquei aqui, a Bozo lançou seus óculos de AR, que é Augmented Reality. São óculos, aqui na Aster, tem 2 modelos, eu gatinho com o modelo tipo Wayfair e a Patrícia com o modelo redondinho. Eles têm uma Aster que solta áudio, é tremendamente imersivo, é um áudio 3D, você vai virando a cabeça e parece como está passando um helicóptero do teu lado direito, aqui assim, e você vai virando a cabeça e como se estivesse acompanhando o óculos e ouvindo o áudio. Em muito pouco tempo, coisa de segundos, minutos, parece que aquele áudio começa a fazer parte do áudio real. Não é uma coisa como um fone, você coloca o fone e meio que se desconecta do resto. Você está dentro daquela experiência de áudio que está te propondo, só que você está interagindo com o áudio ao teu redor. Né? É o que eles chamam de um som 3D e interagindo com o entorno. Efetivamente, eu não comprei, me arrependi depois de não comprar $199, eu achei muito dinheiro para fazer, achei muito caro. Eles acabaram de lançar, só que assim, é o primeiro protótipo, tem 3 horas e meia, 4 de duração de bateria, só é meio pesadão, meio trambolhudo, e por enquanto eles não estão dando garantia se você troca a lente. Então, como eu sou cego e preciso de prescriptions, aí eu acabei não comprando. Mas é uma coisa que, com certeza, depois de experimentar esse áudio, cara, eu sei que em muito pouco tempo, coisas como aquele Google Glasses, lançado em 2015, vão fazer parte vão fazer parte do dia a dia. Né? Ok, entendi.
digita aqui. Outra coisa, só para reforçar, e acho que daí podemos ir para o próximo item, eu vi, me chamou muita atenção, você pode passar esse só rapidinho, não sei se dá para a pessoa ver, esse traje chamado Tesla Suite é um traje áptico, não esse, pula esse, o seguinte. Agora traje, vocês estão vendo. Agora sim. Agora sim, um traje haptic Suite, esse é o nome. Então, eu não achei tradução para isso daí. Mas ele tem, ao longo do traje, maquininha, não é maquininha, mas sensores que dão choques, que transmitem, dão um retorno para você force feedback de volante de videogame de carrinho. Você vai ver o volante endurece, quando você sai da pista, ele precisa. Então, você entra em experiência de realidade virtual e você toma uma porrada, você sente essa porrada. Você pula e os sensores, só nesse dorso do traje, com mais de 30 sensores, eles te dão um retorno que você sente o que está acontecendo. Alguma coisa explode perto de você sente de um lado o suposto deslocamento do ar. Né? Então, efetivamente falando, cada vez mais isso daí está andando para frente. Cada vez mais isso vai funcionar. Avançando. Você passou demais. É aí que deu problema aqui no modo apresentador. Eu queria que a Patrícia falasse um pouquinho desse. Gente, uma coisa que a gente viu assim, muito, coloquei ali, são os robôs fofinhos. Ela fala muito de Patrícia, mas é porque, sim, são muito legais. Um exemplo aqui é o Aibo da Sony, ele já vem de uma longa data, mas a gente vai vendo a evolução disso. Né? Os vídeos estão juntos com... Ele está ali atrás, o Casa vai passando. Né? Casa vai passando os videozinhos aí, por favor, do Aibo. E como diz o Joaquim, isso é tudo coisa de japonês carente. Né? Então você fica criando robozinhos para deixar as pessoas felizes. E a coisa mais legal disso é que assim, a intenção de criar esses robozinhos em forma de cachorro, em forma de bichinho, em forma de mordomo, né, de concierge, é realmente essa coisa assim, de fazer as pessoas felizes. A tarefa das coisas fofas é fazer as pessoas felizes. O Aibo tem reconhecimento facial, então ele percebe, ele vai aprendendo como um cachorro normal, né, sendo que ele é de plástico, as respostas que a gente mesmo vai dando. E essa mescla de robozinho com inteligência artificial e tudo mais. Então ele percebe que se você sorriu é uma coisa que você gostou, então ele repete movimento para fazer de novo, para deixar você feliz. Se você faz cafuné, ele mexe o rabinho, ele, né, percebe se você está sério, ele tenta fazer você sorrir. Esse outro aqui que é o seguinte, que é o Lovot, da Groove X, é uma empresa japonesa. Pegando, ele é quentinho, ele é um robô fofinho, ele parece um pinguim, ele ergue aquelas asinhas assim. Acho que é um outro antes desse. Não tem. Pode passar o da LG. Pode passar o da LG também, mas esse Groove ali, ele ergue os bracinhos assim, tipo, me abraça, me pega no colo, e aí ele é quentinho, ele dorme. Aí ele vai aprendendo as coisas da casa. Então, assim, você não está em casa, ele vai andando pela casa, descobrindo coisas. Aí ele descobre que, por exemplo, assim, você tem uma plantinha num canto da casa. Então, ele vai ter e aprender que, assim, quando você chega em casa, você vai lá e molha a planta. No outro dia, você chega em casa, vai lá e molha a planta. No terceiro dia, ele está lá do lado da planta, porque ele está cuidando da plantinha também, porque daí ele não vai deixar você menos estressado e você vai ser uma pessoa feliz por mais tempo. Então, essas são todas da LG, aqui do Croy. Eles são robozinhos que eles conseguem ter 4 ou 5 representações de sentimentos. Então, ele tem a felicidade, ele tem a raiva, ele tem a tristeza e ele tem o lazer, né, o cara de paisagem ali. Então, agora eles estão fazendo todos esses testes de resposta de percepção de sentimento. Então, como a inteligência artificial desses robozinhos vai conseguindo captar e representar
sentimentos visuais. Então, quando ele tá brabo, ele solta foguinho pelo olho. Quando ele tá triste, ele chora, tem lagriminha. Quando ele tá feliz, ele sorri, ele assobia. Então, ele vai tendo representações disso. E a tarefa deles é realmente fazer as pessoas serem mais felizes e serem mais companheiros. Eles são robôs queridos, robôs companheiros, né? Robôzinhos fofos. Só para fechar esse daí, por exemplo, o Aibo, que é aquele cachorrinho da Sony, ele foi lançado ano passado, ele já existia, esse cachorrinho, ele já tinha inteligência artificial. A grande diferença dele do ano passado para esse ano é que através do machine learning, e o machine learning, quem tinha o cachorrinho do ano passado, não perdeu esse cachorrinho. Ele está aprendendo na nuvem, exatamente, ele está aprendendo na nuvem, e hoje ele é incrivelmente mais inteligente. Então, esse cachorro, como a Patrícia falou, ele vem virgem de programação, e aí, a partir da interação que ele tem com você, ele vai processando, ele vai aprendendo, ele vai desenvolvendo exatamente o que você quer. Se você é uma pessoa que não se envolve muito, ele simplesmente vai ficar sentadinho no teu pé. Se você quer brincar com ele, ele vai ficar te seguindo para você brincar. Se você gosta de pegar na orelha dele, ele vai chegar e vai erguer a tua orelhinha. E em pouco tempo, contam, óbvio, os japoneses da Sony falando, mas a experiência, o feedback que eles têm das pessoas é que em pouco tempo esse cachorro é parte integrante da família e as pessoas não vivem sem os seus cachorrinhos. É a inteligência artificial e o machine learning uma coisa bobinha que nem um cachorrinho ou uma coisa. Sei lá, aquele... É um cachorro. Só não faz xixi como diria minha mãe. Mas o interessante, assim, lógico que o robô fofinho, ele é muito versátil para essa percepção do aprendizado mesmo, né? A gente, como, por exemplo, um cachorro é uma coisa que a gente consegue reconhecer rápido, essa coisa assim, ele abanou rabinha, ele vem com a orelhinha, ele pede cafuné, ele vem embaixo da tua mão para você fazer cafunézinho. Então, assim, a gente consegue espelhar muito bem, tipo, um pet, um bicho normal, vivo. Então, é fácil da gente conseguir perceber o quanto ele evolui nesse aprendizado. E aí, lógico que para estudos, né, para a própria Sony, conseguir também ter feedback, ter a interação com as pessoas conseguirem contar como elas vão percebendo essa evolução, é muito rápido. Posso pedir só para falar esse? Pode. Adiantando aqui também um pouco a nossa vida, outro tema que, né, mais uma desses highlights todos, assim, que é um grande resumão de tudo. Logicamente, como qualquer grande evento, como qualquer grande encontro, também tem um momento celebridades. Mas mais interessante do que só o fato delas serem pessoas famosas, na verdade, foram dois grandes highlights aqui que dá para tirar disso. Primeiro, uma presença feminina gigante, né, e numa outra fala de SXSW que a gente fez com outros amigos aí, com outros parceiros que viajaram com a gente, todos eram homens quando estavam falando sobre isso, e o comentário foi que, assim, se tem muitas mulheres falando, estamos fazendo as coisas certas, né? E aí, talvez porque eu seja mulher, isso é tão claro, assim, mas realmente, assim, foi um volume de mulheres gigante. Posso falar como homem, que achei um ponto de vista diferente? A gente frequenta, sei lá, 10 anos esses festivais. Efetivamente falando, nos primeiros anos que eu comecei a ver isso, Cannes, acho 14, 15, ficava meio forçado. Sem querer, essa vez, acho que em algum momento, talvez lá pelo terceiro ou quarto dia, alguém fez algum comentário no palco que eu me toquei. É engraçado isso. Mas aí sim, depois que você vai olhar, e um dos organizadores falou, em algum lugar que a gente viu, eles simplesmente tentaram, lógico, tinham que dar muito mais relevância para as mulheres, mas tentaram que tivesse o mesmo número de apresentadores homens e mulheres. Para a gente, como eram sempre pessoas que têm muito para falar, parecia normal. Mas depois que eu comecei a refletir, realmente, simplesmente para ter igual homem e mulher, você acaba vendo muito mais mulher do que você normalmente veria num evento como esse. É engraçado isso. E uma das coisas aqui, mais do que simplesmente dizer que assim, ou são celebridades, ou são as pessoas que estão só tentando fazer número, ou chamar, né, ou é uma pessoa famosa, as pessoas querem ir lá para ver, aqui são alguns exemplos aqui só de mulheres, mas eram celebridades ou eram pessoas super famosas, e aqui como também tem o Festival de Cinema em paralelo, então também teve um grande volume de atrizes e atores, enfim.
mas eles estavam falando não das suas carreiras, não do seu lançamento de um filme ou de um seriado envolvido, mas de como estrategicamente eles estão desenvolvendo o seu lado B da vida, né? Então, assim, a Gwyneth Paltrow falando da Goop, que é uma empresa, que é uma marca de roupa, então como ela, sendo uma pessoa conhecida, se tornou a CEO de um processo e como ela teve que entender que ela teve que dar 2 passos atrás, porque as pessoas iam na loja dela só porque a marca era dela e não entenderam o conceito da marca. Então, ela se afastou da marca por praticamente 4 anos, é uma marca que tem 10 anos, e ela se afastou da marca por 4 anos, aí iniciou uma carreira com gastronomia, com uma coisa um pouco mais sustentável, voltou para a Goop, a partir da hora que as pessoas já não olhavam para a Goop só porque era a marca da Gwyneth Paltrow. Então, foram muitas coisas assim, a plataforma BC, da Zoe Saldanha, que é uma plataforma para de ação social, né? Ela é um engajamento de empreendedorismo social. Então, a outra falando de como ela se transformou e deixou de ser meramente uma atriz para ser diretora e os papéis que ela teve que ultrapassar, as barreiras que ela teve que passar. Então, era muito essa coisa de ser um empreendedor mesmo e de trazer essa visão de negócios, né, saindo de uma frente em que facilita o fato de facilitar, porque é uma celebridade, mas, ao mesmo tempo, é a grande barreira, ou é o grande calcanhar que dificulta o fato de você só achar que as pessoas estão fazendo as coisas porque você é conhecida e tudo mais. Então, foram várias e várias discussões bastante interessantes sobre esse tema. E aí também teve política. Eu acho que eu assumo a partir daqui. Né, só deixa eu contar a parte da política. Né, talvez, até porque esse ano também é um ano eleitoral nos Estados Unidos e tudo mais. Então, a gente percebeu, em vários momentos, uma plataforma política bastante grande. Né, aqui são 4 exemplos, né, desde da senadora, o Howard Schultz da Starbucks, a Cortez, que foi a mais vista, depois no YouTube, que está disponível também, a palestra dela, ela foi também a mais acessada e a mais vista. Ela é a deputada mais jovem eleita por crowdfunding, né, que ela fez toda, latina, mulher, a mais nova de toda a carreira, eleita por uma vaquinha, e hoje pré-candidata ao governo americano, né, à presidência americana. Então, foi, assim, também, né, um tema bastante recorrente. Se de um lado, a gente acabou não falando ainda sobre isso, mas se de um lado teve, assim, morre Facebook, né, muitas das falas é morre Facebook, e do outro lado a gente teve morre Trump também, assim. Então, muita gente batendo no Trump, muita gente falando que as coisas têm que mudar, que o país já não é mais esse, trazendo as suas propostas, né, políticas. O Schultz dizendo que ele é um candidato de centro, né, então todo mundo estava lá para achar que ele ia falar mais uma vez sobre a evolução de Starbucks, a abertura do Starbucks Reserve e tudo mais, mas não, ele estava lá para se apresentar como um futuro pré-candidato do centro. Ele se lançou como pré-candidato à presidência da República. Uma das coisas muito legais foi o Donald Trump Presidential Twitter Library, que isso dá ideias, né, para o nosso momento local do país, que é do Saturday Night Live, né, um dos... na verdade, assim, o cara do Saturday Night Live faz parte de um grupo de comediantes que eu esqueci o nome, mas é um grupo de comediantes de muito renome nos Estados Unidos, e eles bancaram essa instalação fantástica, tweets dos presidentes, do presidente, tweets legais do presidente, instalações brincando com o presidente, painéis falando das besteiras do presidente, cara, mas fantástico, era de dar risada, né? Infelizmente, esse movimento, essa presença tão massiva, no começo eu me irritei com essa presença tão massiva da política, porque obviamente a política americana, no evento, mas depois de algum tempo, cheguei à conclusão que é para onde estamos indo. Infelizmente, lá nos Estados Unidos polarizou, foi para lá e para cá, entrou o que entrou, fez o que está fazendo, e eu acho que realmente daqui a pouco o Brasil vai entrar exatamente, vai seguir exatamente o mesmo caminho. A gente tem uma eleição similar a deles, polarizada,
a gente está tendo um início de mandado similar ao deles, e provavelmente eu acho que a gente vai ver aqui, nos próximos ano e meio, 2, vai ser o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, que é um envolvimento tremendamente grande de toda a população na questão da política, mais até do que era antes, né? E a instalação toda do Trump é gigante, né? Assim, tinham desde quadrinhos, logicamente, com tweets e falas engraçadas, né? O besterol todo que ele, de vez em quando, manda por aí. Você podia entrar com o teu nome, né? Tinha uma coisa meio tech ali, assim, você entrava e você colocava o teu nome, e aí ele vinha com o apelido que o Trump daria para você, né, dentro de algumas características. Essa imagem ali, que é o cara no troninho ali, né, no negócio, essa daqui, era, faça um tweet como o Trump. Então você escolhia e você sentava e tinha roupa, você tinha peruca, você podia se fantasiar de Trump, e você escolhia 3 ou 4 palavras aleatórias, e ele montava um tweet que tinha a cara clássica de uma fala do Trump. E aí tinha também uma que era assim, uma lápide, que eram os tweets deletados, porém não esquecidos, né? Então, assim, as bobagens que ele fala e ele deleta, mas eles guardaram. Então, assim, foi bastante interessante, e uma das discussões que a gente ouviu... Mexendo na escola política é uma ativação... Me incomodou um pouco, mas fez muito sentido dentro do momento que eles estão. E é engraçado porque eu acho que a gente vai passar exatamente pela mesma coisa. A polarização na eleição do Trump, e depois o esquentamento, logo após a eleição se achava que a coisa ia se acalmar, e pelo contrário, quanto mais o tempo passou, mais se intensificou. A gente está vendo isso aqui de novo no Brasil. Eu acho que a gente está seguindo o mesmo caminho deles. E legal que pessoas muito diferentes se candidatando à pré-candidatura nos Estados Unidos. Então, Howard Schultz, ninguém sabe. Não é que foi uma coisa assim, foi preparado. Todo mundo foi para ver ele falar do Starbucks. Ele chega e diz, vocês achavam que ia falar do Starbucks, né? Bem, ontem à noite eu decidi que, e pau, e se lançou pré-candidato. Né? Então, foi bem interessante. Uma coisa que já tinha me chamado muito a atenção ano passado, XW, são as trends, né? Tem algumas figurinhas carimbadas que eu achei eles muito legais, mas depois descobri que eles já estão lá há muito tempo. Muito tempo não, mas fazem 2, 3 anos que eles sempre estão. São a Amy Webb e o Robit Bhargava. Eu já vou ver o nome dele, que eu não lembro ali. A Amy Webb é uma futurologista da New York University. Ela trabalha com dados, ela fala muito de números, né? Ela passou 7 tendências muito marcantes. Eu escolhi só uma para passar, que é uma coisa absurdamente interessante a forma como ela coloca. Ou, se vocês quiserem, eu posso mandar o link da palestra dela que eu achei. Ela fala que, assim, nada novo, a privacidade morreu. Ok, sabemos disso. Mas ela explica o porquê isso é isso, e ela cria cenários de como vai acontecer. Por exemplo, para dizer que a privacidade morreu, ela apresentou os números do IoT, coisas como o cachorro da Aibo e essas coisas que estão começando a fazer parte da nossa vida, são relativamente novas para nós. Mas para os americanos, robôs aspiradores, não sei se vocês sabem o que são, mas aqueles robôs que andam, quando a gente não está, eles andam sozinhos e aspiram a casa. Mas, enfim, então, a Amy Webb estava falando a partir das conexões para o IoT funcionar, e a partir da capacidade de processamento do Big Data, ela desenha um cenário, até a informação dos robôs aspiradores é cruzada com o que você fala para esses assistentes domésticos, tipo o Hey Google, que eles usam muito, ou Alexa. E isso é misturado com coisas que você carrega nos seus aplicativos e nos seus... O Apple Watch 4 agora, ele demanda fazer uma vez por dia não é só batimento cardíaco, é aquele que faz frequência cardíaca, não sei como se chama. Enfim, um exame mais completo do coração, fazer uma vez por dia. Segundo ela, existe 70% de chances
de que daqui a alguns anos, não muitos anos, quando você for, assim, a pegar uma pipoca de micro-ondas e colocar no micro-ondas, o micro-ondas não autorize você a fazer aquela pipoca porque o colesterol está alto, entendeu? E ele sabe que você precisa ficar sabendo se você burlar a tua dieta e optar por comer aquela pipoca gordurosa que pode entupir teu coração. Tá bom isso para você? Eu espero morrer antes. Exatamente. Não, mas existe também tipo um 40% de chances de que só que ela dá risada. Ela fala isso, acho que é 30% de chances. E existem 30% de chances de que empresas com muito dinheiro, como empresas de seguro-saúde, assim, só um exemplo, eu achei que tinha colocado essa tendência aqui como exemplo, mas não foi o que essa falou aqui, né? Utilizações práticas, isso que é um exemplo de cenário que ela coloca, utilização prática. A Kia, com o MIT, criou esse Real-Time Emotional Adaptive Keys, e no novo, acho que Kia Santa Fe, Sportage, sei lá qual que é o nome a partir do momento em que você começa a dirigir. O meu carro já tem isso, tem um sensor de fadiga, ele percebe se a função cansar e liga um alarme. Esse carro, antes de você começar a querer cansar, ele já altera a temperatura do condicionado, já começa a tremer teu banco, enfim, já toma atitudes para tentar te alertar que você está começando a ficar cansado, né? O Walmart já tá trabalhando em algumas lojas teste, usando aí machine learning e câmeras de reconhecimento facial colocadas no carrinho. Nos Estados Unidos, o carrinho do Walmart, que já tem o tamanho de 3 carrinhos da largura do carrinho brasileiro, eles têm um suporte para telefone. Você coloca o telefone em cima e o tablet sai andando, olhando o tablet, coisa americana. Ali eles colocam uma câmera de reconhecimento facial e eles conseguem saber, em função do teu batimento cardíaco, porque quando você está empurrando, você está segurando, tem aquele que nem de esteira, que marca teu batimento cardíaco, eles conseguem ver pela tua expressão facial se você gostou do que você viu ou não. Então eu passei na frente da cerveja e fazer aí aquelas tagzinhas de preço mudam na hora, aumentando, diminuindo ou piscam para dizer, cara, presta atenção, tem promoção aqui de cerveja. Como eles sabem que eu sou na hora que eu paguei, e como meu telefone, tanto o Apple Watch quanto o iPhone, ele já acusa em alguns lugares, quando eu entrei, por exemplo, no Starbucks, se eu autorizo, quando eu entro, ele aparece na tela, Hi, Joaquim. Então ele já vai saber, na próxima vez que eu entrar, que vai ter Heineken, quando estiver passando por dentro da Heineken, ele vai dizer, Heineken tá não sei quantos reais para você. Isso são estudos que já estão sendo feitos, coisas que há algum tempo atrás eram futurologia bizarra, são estudos que já estão sendo feitos e provavelmente daqui a 1, 2 anos vão estar no dia a dia, né? Aqui, aquilo que eu falei no começo, não sabia que eu tinha colocado aqui, coisas que já existem, cenários que podem acontecer, né? Aqui, esse futuro, digamos assim, do que eu estava falando antes, do que a Amy Webb falou, né? Olha que divertido. Todas as coisas vão ter IoT, então, aqui que ela falou, novos eletrodomésticos e eletroeletrônicos, apenas 40% deles não tem algum grau de conexão ou interação com a internet. Isso dados desse ano nos Estados Unidos. Então, em muito pouco tempo, todo mundo vai acabar dando, todo mundo, qualquer coisa que você tem em casa, vai acabar dando informação para a internet. E daí que vem esse estudo. Olha que legal os cenários, né? Cenários para o futuro da IoT na nossa vida. A coleta de dados é transparente, as pessoas entendem como e quando elas são reconhecidas e monitoradas. Não precisa mais senha, porque biometricamente ela me olha no olho e sabe que eu sou eu, né? A privacidade morreu, mas estamos bem. 10% de probabilidade disso acontecer. O cenário que ela chama de neutro, né? A gente preserva o status quo. As informações biométricas estão na mão de algumas pessoas. Então, eu não autorizo todo mundo a divulgar minhas informações biométricas, e eles não divulgam, obviamente, né? Existe alguma troca, algumas pessoas vão conseguir hackear, mas a vida segue normal. E 40% para ela tem chance de ser catastrófica, ou seja, a gente não tem a menor noção de onde nossas informações estão. Quem é rico compra produto premium,
e paga muito mais para manter seus dados biométricos e biológicos salvos. Por exemplo, empresas, por outro lado, empresas também com muito dinheiro compram dados para se prevenir. Empresa de seguro-saúde vai comprar dados de pessoas que vão desenvolver Alzheimer, estão no estágio preliminar de Alzheimer, ou têm tendência a desenvolver câncer ou colesterol ou qualquer coisa. E isso se estende para países, e países com mais dinheiro vão descobrir fraquezas de nações e vão poder usar isso até para atacar nações. Enfim, cara, doideira. Eu particularmente adoro isso, fico doidinho vendo esses cenários de tendências, né? Esse cara, eu tenho o livro dele em 2017, 2018 e comprei ele em 2019, agora assinado dele. Ele partiu coisas que acontecem no dia a dia, partiu de tendências já projetadas por algumas empresas de tendências, tipo Trend Watching. Ele pesquisa, ele não quer apontar a tendência, ele quer mostrar tendências não óbvias e a expressão disso já no dia a dia. Ele lança um livro de tendência por ano, então ele trabalha com tendências de curta duração. Ele fala assim que existem empresas que se preocupam nos próximos 5, 10 anos. Eu me preocupo que vai impactar teu negócio, ou já está impactando teu negócio agora, né? E efetivamente eu recomendo ler o livro dele. Tem muita coisa sobre ele na internet. O livro, eu comprei nos Estados Unidos, então lá custou $18 o livro. Eu acho que você paga esse preço no Amazon, no Kindle, no iPad, né? Mas aqui exemplos das 7, são mais de 90 tendências que tem no livro dele, das 7 que ele apresentou, né? Por exemplo, essa Mothered Masculinity, a última aqui, eu sou bem sincero em dizer que eu já tinha percebido isso e me incomoda profundamente. Ou seja, o que é a nova masculinidade? Já foi legal, desde a publicidade, por exemplo. Se eu fosse externar um homem na publicidade hoje, que cara teria que pôr, cara? Já tivemos um homem barbadão, aquele tipo lenhador, né? Já tivemos um homem com a barba feitinha, tipo, como eu chamo, metrosexual, cara lindo. Já tivemos um cara meio com cara de mulher, já tivemos um cara com cara nem lá, nem cá. Cara, enfim, hoje, e ele comenta isso nos especificando da publicidade, as próprias marcas têm dificuldade em encontrar que personalidades, que aparências, que comportamentos elas querem representar. Então, quem dirá para jovens e adolescentes entender qual é o ícone, qual é a referência que eles querem seguir, né? Realmente, bem interessante todo esse material de tendências. Teve outro cara que fala de design tech também, falando bastante disso. Então, muita tendência focada em tecnologia. E aí eu selecionei 4 coisas que para mim foram os grandes eixos de tendências, fora as coisas que nos interessam. A primeira é a história do cannabis business, do business relacionados a cannabis. Acho que em 2016 eu vi a primeira vez eu ouvi falar disso, em 2017 eu vi alguma coisa, no passado, meu próprio SGS um pouquinho, no C2 no Canadá, que é mais liberal, se falou bastante. Cara, já tinha mais de 300 palestras esse ano desse negócio, cannabis business. É assustador a neura que as pessoas têm com isso. É assustador a quantidade de novos negócios que estão surgindo. Não é novos negócios, porque é sempre a mesma porcaria. É a porcaria do pirulito, só que ele tem o princípio ativo da cannabis, o que cura, não está barato, sei lá, enfim. É uma coisa que a gente vai ouvir falar bastante, né? De loja de aplicativos, de novos negócios desenvolvidos para lojas de aplicativos, 12 a 13% dos aplicativos que foram lançados nos últimos 6 meses, são relacionados ao cannabis business, né? A LG tinha na casa dela uma geladeira, não é uma geladeira, mas é um box refrigerado, monitorável pela internet, que pode ser utilizado para plantar cannabis em casa. Então, ela tem iluminação que representa a iluminação artificial, ela tem controle de temperatura e controle de umidade. Então, você põe um vasinho de cannabis dentro desse refrigerador, fecha a porta, você consegue ver pela internet o estado da sua planta, e você consegue carregar programas para que ela tenha a luz certa. A regulamentação do blockchain é uma coisa que eu venho ouvindo muito há 2 anos, ele não estava tão em alta como outras vezes, agora conversa sobre regulamentar, eu acho que tudo que começa a ser regulamentado perde o tesão, perde a vibe. Mas se falou bastante, só para não deixar de marcar.
A questão da mobilidade bizarra. Ano passado eu assisti na CW, eu assisti ao lançamento da parceria Uber e Embraer, estava o CEO da Embraer. Esse ano a Embraer foi em peso, foi major sponsor. Eu tenho um Marcel, ficou designer-chefe da Embraer. Realmente a questão da mobilidade estava bizarro, né? Eu mandei um videozinho depois, casa. Veja, só para vocês terem ideias, eu coloquei lá no começo da apresentação, eu vou colocar lá na frente e volto. Eu passei rápido nesse slide, só para vocês terem uma ideia do que é, de quanto bizarro é. Eu quero colar o número para não falar besteira. 17.650 scooters no centro de Austin. Até porque a região era bem limitada. Era uma bizarrice. Olha aquele videozinho, cara, só que eu passei, acho que é a última, uma pororoca de scooters o nome. Só de scooters, em 10, 12 dias de evento, foi feito 12% de todas as viagens já feitas desde que as scooters foram regulamentadas e lançadas nos Estados Unidos, que é 10 meses atrás. Óbvio, é um evento de tendência, é um evento que está um pouco à frente dos outros, mas aqui em Curitiba, com as green agora aumentando a entrega de greens pela cidade, em algumas regiões, você já começa a ver os pepinos que a gente via lá, que é pessoas caindo de boca, pessoas sendo atropeladas por carros, scooters no meio do caminho, né, scooters jogados em cima da árvore. Mas, enfim, então, realmente bizarra essa questão da mobilidade. Eu vi uma palestra dessas que a gente entra sem querer, eu achei que ia haver uma palestra sobre a Embraer, e na realidade acabei nessa palestra sobre mobilidade, e aí finalmente eu entendi que a gente vai ser uma coisa multimodal, e quanto mais, não desorganizada, mas menos regulamentada, mais chance de dar certo, em resumo. Aqui em Curitiba, um exemplo disso é o que aconteceu com as bicicletas do Itaú. As bicicletas do Itaú precisam de docas, né? Que em São Paulo você precisa estacionar elas lá. Aqui em Curitiba, se tem há 18 meses, foi feito um pedido de alvará para o Itaú trazer as bicicletas para cá. Primeiro veio a Yellow com as bicicletas, depois veio a Green com os patinetes. Nem a Yellow com as bicicletas e nem a Green pediram alvará. Eles simplesmente entraram e começaram a oferecer o serviço e está rodando. Né? Isso tem sido assim em vários lugares do mundo e basicamente vai ser essa forma como as coisas vão acontecer. As prefeituras vão ter que encontrar formas de permitir esse estudo dos modais sem limitar o trânsito, mas ao mesmo tempo aumentando a capacidade de deslocamento das pessoas. Eu fiquei bem doido, achei que vou até pesquisar isso daí. Já tentando encerrar para não matar o nosso tempo, só mostrando um pouco das ativações, das coisas que acontecem. Como eu disse no começo, foram ao todo, entre casas, ativações, eventos e experiências, foram mais de 1.200 ativações que ocorreram nos 16 dias de festival, contando do Edu até o Music. A gente tem ativações, que eu vou mostrar algumas coisas gigantes, né? E ativações pequenas. A Vice, essa Vice é muito engraçada. Essa Vice é uma produtora, começou como uma empresa de produção de conteúdo. Cara, hoje é um major player, eles produzem conteúdo em grande volume, são um canal, é impressionante. Cara, uma quadra, quase, meia quadra os caras colocaram. É uma empresa relativamente nova, feita por pessoas jovens, mas estava numa onda totalmente retrô, que é uma das tendências até que o Hobbit colocou, né? Essa ativação da HBO, só pelo tamanho você já consegue ver, você tinha que doar sangue para poder entrar nessa ativação, era uma coisa feita junto com a Cruz Vermelha, então você podia só entrar para ver, ou para fazer parte, ou seja, para se vestir e entrar dentro do cenário do Game of Thrones e interagir de uma forma bem mais intensa em realidade virtual. Então você se vestia e você interagia com os personagens de realidade virtual para ter acesso a essa ativação, que não é uma ativação que demorava para se preparar e demorava para acontecer, então você precisa doar sangue, né? Uma coisa que sempre me impressiona, eu trabalho com publicidade e comunicação, mas eu me impressiono a capacidade que a gente tem de fazer coisas brilhantes, né? A Bleed for the Throne era o nome da ativação, e você, efetivamente, a ativação consistia em você tentar matar o cara para pegar o trono dele, né?
é fantástico, brilhante, é uma coisa gigantesca, 2 dias só de ativação. Só para vocês entenderem, aquela ativação da Viceland era no mesmo espaço. 2 dias de ativação da Vice, 1 dia para desmontar, 2 dias de ativação da HBO ali. Parece que o custo de locação das coisas é gigantesco, né? A Amazon Prime, The Good Omens, cara, fácil, 200 ou 300 pessoas andando por Austin, fantasiadas de anjos bons e anjos ruins. A Amazon, ele chegou mais tarde no serviço de streaming, então a Netflix já tinha domado, e eles estão produzindo muito conteúdo original deles, da mesma forma que a Netflix fez. Então, eles investem pesado, né? Desculpe, meu telefone começou a falar sozinho. Mas, enfim, então, são grandes ativações, as grandes marcas que sempre estão em Cannes estão lá, Twitter tinha sua casinha, LinkedIn tinha sua casinha, mas uma coisa que eu sinto que não sei por que agora não consigo explicar, em Austin, no SGSW, essas ativações fazem mais sentido e as pessoas interagem mais, né? Falando por experiência própria, eu vou para Cannes, em Cannes é palestra, depois de noite bebedeira, e em algum momento passar rapidinho aqui e ali. No SXSW, faz parte da experiência você interagir e gastar tempo nessas ativações. Eu fiz, por exemplo, no LinkedIn, adorei, devia ter feito antes da minha vida isso. Depois eu mostro a foto para vocês. Eu fiz uma oficina para tirar a foto de profile. Então você vai lá, você para na câmera, serve o pescoço, você faz a arte lazer, não sei o que lá, vem um cara, te penteia, te instrui, 20 minutos, meia hora te ensinando a fazer foto de profile. Enfim, assim, só para mostrar um pouco do estilo, a gente tem coisas mais despojadas, como foi o Twitter, coisas muito sérias, como foi o LinkedIn, coisas gigantescas, como foi a da Uber, e coisas, cara, muito vibe festa de faculdade, né, como era a da CNN, né, coisas divertidíssimas. Essa Mercedes-Benz, eu tenho que falar porque é muito legal. Você entrava num lugar e quanto mais você batia o pé e mais barulho se fazia, mais luzes ligavam, cara, né. Tinha 2, isso é muito engraçado, uma coisa que eles que o americano está discutindo muito. Eles chamam de rage control, que é controle da raiva, controle do estresse. Isso daqui você entrava, se vestia com roupa de proteção, assinava um disclosure lá, e você quebrava porquinhos. Alguns porquinhos tinham líquido, outros porquinhos tinham coisas dentro, você dava uma retada nas coisas. Se quisesse sair quebrando tudo, podia quebrar tudo, né? Obviamente, em um lugar controlado. Dell, Sony, enfim, basicamente grandes ativações. E assim, tentando, o último slide, né, tentando fazer um fechamento do que seria o SXSW deste ano. Ano passado, eu percebi que a tecnologia estava invadindo, meu resumo do ano foi a tecnologia está invadindo a vida dos seres humanos. Isso se confirmou muito esse ano, como eu falei lá no começo, que sou falando de tecnologia. Mas uma coisa que chamou a atenção para mim seria, o resumo desse ano, seria a questão da empatia. As máquinas, eu não sei se talvez para que a gente comece a aceitar elas de uma forma mais natural, elas estão extremamente empáticas. Os sistemas estão empáticos. As inteligências artificiais eles querem se conectar com a gente de alguma forma. O Aibo, aquele cachorrinho da Sony que a gente falou no começo, ano passado ele era legal. Ele era um cachorrinho que você pegava, ele se mexia, ele te olhava, mas ele era um cachorrinho de plástico. Cara, esse Meteor, ele faz uma festa, ele tem mais de 60 movimentos novos, e ele tem 3 câmeras a mais, essa versão de segunda geração, ele tem 3 câmeras a mais na cara dele, tentando encontrar teus olhos, para saber o que você está fazendo, o que você está rindo. Aquele outro robozinho quentinho que a Patrícia fez, quanto mais se sinta apertado, ele tem sensores de pressão, ele vai variar até 4 graus a temperatura dele. Então, para você ficar fofinho com ele. As ativações baseadas em inteligência artificial são extremamente humanas. Antigamente você falava com a inteligência artificial, tipo, você chegava para fazer check-in no hotel. A gente ficou num hotel que você podia fazer check-in virtual, se você quisesse. Você clicava na tela e dizia, oi, sou o Joaquim, quero fazer check-in. Antigamente eram coisas super frias. Cara, hoje é super afável,
tudo a programação dos teleatendimentos, você, lá nos Estados Unidos, você fala inglês, você tem dificuldade de saber em que momento a pessoa parou de te atender, em que momento a máquina começou a te atender. Tanto que eles estão tentando aprovar uma lei que por fora, eles têm que ser obrigados a dizer se você está falando com um humano ou com um sistema, que eles chamam, né, com uma programação. Então, eu acho que o grande, na minha opinião, o grande takeaway desse ano é a empatia tem que fazer parte de qualquer coisa que a gente vai fazer, seja na comunicação, seja na inovação, para que seja fácil de as pessoas interagirem com aquilo. Um exemplo de empatia fria, como eles chamaram, eles usaram esse termo, são os próprios patinetes. Por que o patinete conseguiu fazer em 6 meses o que as bicicletas de doca, que é então bikes, demoraram quase 1 ano e meio para fazer em número de viagens? Porque as bicicletas tinham muito mais fricção. Você tinha que entrar, para começar ela está presa, você não consegue pegar nela e interagir. Você tinha que se cadastrar, parará. A Lime, que é uma das companhias que acabou dominando aí 60% das corridas, eram 4 companhias que estavam lá, 3 fizeram 40% e uma fez 60% das viagens. Você podia pedir pelo app deles, você podia pedir pelo Uber, desabilitar, pelo Uber e pela Lyft, que é outra empresa tipo Uber, é uma empresa de transporte compartilhado. Então, eles fizeram parceria com essas empresas, você não precisava nem baixar o aplicativo deles. Se você tivesse algum desses aplicativos, você simplesmente mostrava e apontava, se o cara estava aprovado, você saía rodando. Isso é uma forma de ser mais amável, de ser mais fácil de interagir com. Né? Isso frases do diretor de marketing dessa empresa. A gente cresceu muito porque a gente tentou ter empatia com as pessoas, a gente tentou diminuir a fricção, a gente tentou facilitar o relacionamento deles com a gente. Naquela foto que eu fiz lá no começo, dá para ver eles, eu falei Lime, não, desculpa, é a Jump. Se você olhar aqui, todo dia que eles entregavam os Jumps, eles colocavam um bilhetinho, oi, eu sou, e aí tinha o nome do patinete, por favor me pegue, se quiser brincar comigo e eu começar a apitar, não se assuste. Tipo, era assim, um bilhetinho como se o patinete estivesse falando com você. Enfim, então, basicamente, não sei se consegui sintetizar, mas para mim esse é o grande takeaway, assim. Mesmo coisas relacionadas à tecnologia, se não forem afáveis, se não forem amáveis, a gente não vai fazer, né? E ano que vem eu já confirmei, tá aqui a data, quem quiser ir será um prazer levar, eu acho que eu vou virar guia de assistir a cidade. Levar as pessoas para passear lá. Ô Joca, fala, querido. Você chegou segunda-feira, voltou de lá, tinha tua coleção de jogos sobre a mesa. Grande. O que muda? Qual é a tua interação com isso? Então, acabou que eu não falei aqui, mas é uma coisa que me chamou a atenção. Você falou um pouquinho no passado, eu falou um pouco mais esse ano. Uma coisa que mudou, o meu time não sabe disso, mas eu estou dando mais espaço para eles definirem as coisas. Uma coisa que permeou quase todas as falas que eu vi, seja de desenvolvimento de tecnologia, seja de viabilidade das tecnologias chegarem ao dia a dia, é entender que as coisas têm um pouco mais do seu tempo e tem que ser menos, se viveu, segundo eles, uma necessidade de fazer plano de tudo, de tentar organizar tudo e fazer com que as coisas seguissem um determinado plano. Isso é importante até um tanto. Em algum momento, as coisas têm que ter a sua organicidade. They have to organically rearrange themselves. Esse é o termo que eles falam, que é basicamente o que aconteceu com os patinetes e é o que está acontecendo com o VR. Então, uma coisa que eu estou trazendo para cá, já talvez tivesse ter trazido isso antes, em algum momento as coisas vão naturalmente se arrumar. E se demorar um pouquinho mais, azar, provavelmente é o jeito que vai ficar. Isso, com certeza, eu trouxe. Essa história da empatia, essa história de tentar fazer tudo ficar mais feliz ou mais alegre, é uma coisa que eu quero resgatar. A gente, no nosso jeito de fazer as coisas aqui na agência, durante muito tempo, a gente sempre queria fazer as pessoas rirem.
Era uma coisa que a gente tinha. Eu quero que o cara pegue um trabalho que a gente fez assim e faça, que legal, sabe? A gente brincava que a gente queria alegrar as pessoas. Em algum momento, nos últimos 2, 3 anos, não sei por que cargas d'água, a gente começou a fazer coisas mais bonitinhas, coisas mais trendy, coisas mais sofisticadas. E paramos um pouco de fazer as coisas, de fazer as pessoas darem risada. Eu brinco que quanto mais digital a gente for ficando, mais frio parece o que a gente está... O Joca, acaba só, você estava falando. Não, você fez uma pergunta legal que eu não tinha pensado. Assim, chega na segunda aqui que pega. A primeira coisa, acho que as coisas têm que ser mais orgânicas. A segunda coisa é essa coisa da empatia pegou mesmo. Eu acho que temos que resgatar essa facilidade de fazer as pessoas sentirem, e principalmente sentirem coisas boas. Isso é para... Um começou no dia seguinte, outro para uma semana. E uma coisa que eu quero, não sei como, em que momento, mas efetivamente falando, eu acho que eu já estou atrasado na tentativa de me conectar com os sistemas de inteligência artificial e machine learning. Isso está cada vez mais acessível, eu tenho que encontrar como vou fazer isso, mas esse é o meu objetivo para esse ano. Basicamente é isso. Você comentou quanto mais foi mexendo com tecnologia, aí caiu. Quanto mais a gente lida com tecnologia, quanto mais a gente lida com marketing digital, eu percebi que sem querer, ou talvez pelo jeito como a gente acabou ficando mais frio, assim, no nosso trabalho. Ele acabou ficando, parece que, mais desconectado, né? Ele ficou menos, usando uma palavra, ele não era motivo de fazer chorar, mas ele parecia que tinha mais motivo. Tem coisas que a gente faz que eu olho que não está ruim, mas ela parece meio senseless, sabe assim? Por que eu fiz isso? Não sei, enfim, sabe, foi feita. Então eu percebi um pouco disso. E essa história que eu coloquei de motivo é porque eu percebi que as grandes marcas estão cada vez mais tentando ficar mais próximas. Do Starbucks, por exemplo, eu visitei em Nova York antes de ir para Austin, o Starbucks Reserve, um espaço novo, que é uma loja conceito deles, que eles fizeram agora. Cara, e que legal, mas é uma coisa que parece 1970, 1960. É uma coisa bizarramente linda, mas feita como se fazia antigamente. O cara tem que perguntar, como você quer café? Sabe, como você quer café? Você quer isso, quer aquilo? A Starbucks sempre tentou fazer isso. Tem um nome no copo, você fala aí o que você quer, quantos shots, não sei o que lá. Só que é fino indiana. Agora é uma coisa toda concierge, sabe? Parece que você é VIP. Tentar o que eu percebo em todas, mesmo máquinas, coisas como Sony, cara. Das coisas da Sony, eu vi uma palestra, eu devia ter mostrado isso. Aquele professor doido japonês que criou um robô à sua semelhança, um Android. Não sei se vocês sabem qual que é, um cara japonês, cabelo preto, bem escuro, uma cara horrível. Ele criou um robô à sua semelhança. E aí era uma discussão entre ele, o Android dele, o presidente da Sony e um moderador. Ele é mais doido que não passe a Terra. E a neurabradeza do japonês, desse professor japonês que criou esse robô, era que ele não conseguia que o robô dele seguisse as mesmas coisas que ele sente. E o presidente da Sony dizendo a verdade, é por isso que nós financiamos isso, porque é uma coisa que é muito importante, estamos fazendo que as máquinas sintam corretamente. Eu olhava e dizia, cara, o cara está falando sério aquilo. Tipo. Então, se investe muito em sentir coisas, em fazer as pessoas sentir coisas. Eu acho que aqui internamente, pensando no nosso mundinho de 8 pessoas, a gente tinha isso, e eu acho que a gente meio que perdeu isso por fazer tudo muito rápido, muito certinho, com medo de errar, digamos assim. Né? Então, por isso que a gente pega hoje, cara, faça o jeito, não é faça solto, mas faça o jeito que você tem que fazer, vamos planejar um pouco menos, veja o que você consegue fazer, e vamos tentar resgatar um pouco esse feeling de sentido que estamos fazendo. A gente está junto há quase 6 anos. Nossa. Você não mexeu com tecnologia ainda. Praticamente quando começou, quando eu te conheci, tinha uma coisa que eu sinto diferença. O quê? Tinha uma latinidade, tinha um envolvimento nas coisas que você faz. Que eu acho que hoje são mais processuais. Eu concordo. Eu senti falta disso.
E o que eu percebi como grande, não grande, mas como um shift, sabe, uma mudança de curso, uma alteração rumo a isso, que é uma coisa que a gente tinha natural nossa e perdemos. Então, de prático, o que eu vou tentar buscar é basicamente isso, retornar a um pouco, eu digo até, é quase naive, eu achava. Hoje parece muito, bem isso, ficou mais processual, antigamente era mais orgânico, vamos usar esse termo. Posso dar uma ideia? Manda. Se eu hoje tivesse o que eu faria? Eu faria 2 movimentos de apresentação em tudo que eu fizesse para os clientes. Eu faria um movimento, vamos chamar assim, com direção de criação, com a lógica, com a estratégia estabelecida, com todo o, vamos dizer, o caminho como deveria ser, ou como sempre foi. A famosa curadoria, né? Que é o que a gente, como diretor de criação, fazia, que eu aprendi com o Chiesa, que dava uma liberdade imensa e tentava realmente pensar só o que ia somando um ao outro. Mas eu abriria uma outra frente, uma frente completamente sem pré-estabelecimento de nada, ou seja, quase que com pacotes com direção de criação e outros pacotes onde as pessoas da agência teriam liberdade ao acreditar numa ideia, botar ali e que ela iria à frente. Mas tem que acreditar. Essa é uma deixar claro isso para os clientes. Ó, aqui é um pupurri de coisas e aqui tem todo o raciocínio estratégico. Porque eu acho que pode compor essas duas coisas. E existem clientes que topariam essa brincadeira, essa é a sorte. O pepino na realidade, como sempre, e eu queria discutir mais daqui a pouco aqui, o pepino é sempre tempo. Né? A gente acaba sendo exprimido um pouco pelo tempo. Mas você me deu uma ideia boa para alguns clientes, cara, eu acho, pelo menos para a gente, né? Para coisas nossas, a gente podia tentar fazer isso daí, vai dar divertido. Deixar as pessoas aflorarem, deixar aflorar sem direção, é só isso. Não totalmente solto, mas com os 2 movimentos paralelos. É só isso. Querido, muitíssimo obrigado. My pleasure.